tarde. Meu nome é Alexandre Hélios Barrios Mota. Qual a sua data de nascimento? Minha data de nascimento é dia 25/11/1978. O local onde mora? Eu moro no Parque São Jorge, Tatuapé. Qual a sua primeira relação com o Corinthians? Como conheceu? Eu acho que ela vem de muitos anos atrás. Vem lá do meu bisavô, quando ele chegou da Espanha, fugido da guerra. E ele chegou aqui no Parque São Jorge em 1912. Eu acho que ali começa a minha história com o Corinthians. Meu bisavô, porque ele teve meu avô, né, que é o Hélios Barrios, que ajudou a construir um pouco do Parque São Jorge. Fico um pouco emocionado de falar, lembrar do meu antepassados. Do meu tio também, que me ajudou muito a ser corintiano, ser gavião. Da minha mãe, de toda a minha família, né? Que sempre frequentou o Parque São Jorge, o clube do Corinthians. Na rua São Jorge 777, onde está hospedado o maior clube de futebol do mundo, o Corinthians, o Timão, o Coringão. Assim que nasceu um pouquinho da minha história dentro do Corinthians. Tenho foto dentro da piscina com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos e até os meus 8 anos eu morei aqui no Parque São Jorge. Depois eu mudei para Lorena, Vale do Paraíba, porque é onde minha mãe foi colocar eu lá para morar perto do meu pai. E fiquei até os 16 anos, aonde eu fugi, né? Quando eu vinha passar férias aqui em São Paulo, eu fugi de lá para literalmente seguir o Corinthians. E de lá para cá, minha vida foi Corinthians. E até hoje está sendo Corinthians. E assim vai ser até o fim da minha vida. E falando sobre vivência de Corinthians, como e quando você começou a ir nos jogos? A minha recordação do meus primeiros jogos do Corinthians foi numa passagem de férias, vindo lá do Vale do Paraíba, de Lorena, para casa dos meus avós, do meu tio, né, que sempre ficou aqui, sempre morou aqui, aonde eu fui num jogo da Copa São Paulo, se eu não me engano foi em 1992 ou 93, foi um dos primeiros jogos. Depois eu fui no jogo contra o Palmeiras também, que foi no Morumbi, que o Viola imitou o gol do porco lá, que imitou um porco. Aonde eu também fugi lá do Vale do Paraíba, essa daí eu tinha uma autorização do juizado de menor para poder pegar o ônibus. E aí eu peguei e fugi, peguei o dinheiro e vim sem avisar ninguém. E resumindo, foi um coro do meu tio, do meu avô e da minha mãe quando cheguei lá por causa na volta, né, pro Vale do Paraíba. E em 1994 eu vim de vez. Aí eu fugi de vez de lá e voltei para São Paulo. Eu tinha 16 para 17 anos. E não parou mais. Jogo, Morumbi, comecei a ir para caravanas, comecei a ir para jogos fora, conheci o Gaviões da Fiel também, foi num dia assim que eu estava vindo de Lorena e quando eu parei no terminal rodoviário Tietê, eu vi um cara com a camiseta do Gaviões e fui parar lá dentro do Gaviões, ele me levou até lá. Hoje não sei quem é, não me recordo. Também tem uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas que eu vi com a camiseta do Gaviões, que existia na rua de casa um Império dos Doces, chamava, que era uma loja de salgadinho, de doce, bomboniere, vendia pipa, linha, vendia salgadinho. E um dia eu tô subindo na rua de casa e tem um cara descendo o caminhão e ele com a camiseta regata do Gaviões. Ele é o conhecido como Tico Louco, Albertinho.
Albertino, Tico. É o Tico, ele foi um dos primeiros caras que eu vi com a camiseta do Gaviões. E esse outro que eu desci no terminal rodoviário e foi onde eu conheci a torcida e comecei a ir para caravanas. Não parei mais. Aí agora eu tô um pouquinho mais calmo. Mas pretendo voltar ainda. Tem algum jogo, alguma caravana em especial que marcou a sua vida? Já foi de muitos jogos, muitas caravanas. Só que tem uma que eu fui de táxi. Eu saí daqui da capital e fui para lá no Maracanã de táxi. Como isso, Elinho? De táxi? Foi assim. Eu ainda tinha conseguido 4 ingressos. Só que quando chegamos no Gaviões, nós estávamos em mais de 20 manos. Mais de 20 amigos. E hoje, com a experiência, eu sortearia 3 e guardaria o meu, pois eu tinha conseguido os 4 ingressos e as 4 caravanas. Mas eu resolvi sortear os 4. E tem que rir para não chorar, né? Porque eu consegui chegar, né? Mas eu perdi no sorteio. E perdi os ingressos no sorteio. Meus 4 amigos foram para o Rio de Janeiro com a caravana. E eu vim embora para casa. Chorava de soluçar. Apareceu um amigo meu e falou assim: e aí, Elinho, vamos tentar, vamos lá no Parque São Jorge, vamos lá na frente do clube, mano. Deve ter alguém lá. Quando viemos aqui na porta do Parque São Jorge, tinha um taxista vendendo 4 ingressos. E ele falava assim: eu levo até o Rio de Janeiro, é levar e trazer. Na época era R$200 ele queria. Levar e trazer. E se eu não me recordo, era R$20 ingresso caravana. E se eu não estou enganado, era R$20 ingresso e caravana. E eu, putz, mano, não tenho. Aí eu falei, vou embora. Estou indo embora para outro táxi. Era dia dos táxis aquele dia lá. Para outro táxi, desce um cara com camiseta do Gaviões também. E aí, moleque, mais velho que eu, né? E aí, moleque, sabe quem tem ingresso? Falei, sei, tem um taxista ali, ele tem. Fomos lá até o taxista com medo, né, de mostrar os ingressos. É R$200, levar para o Rio de Janeiro e trazer. O cara falou, meu, não quero saber, eu quero ver, é arquibancada? O cara, é arquibancada, posso ver? Não, porque não vai ver. O cara enfiou a mão no bolso, tirou R$800. Falou, tá aqui o dinheiro, me dá os ingressos. O cara foi no carro, pegou os ingressos. Era um pacotinho, igual essa carteirinha aqui do meu avô, assim, né? Aí o cara abriu, tirou o ingresso, olhou, arquibancada. Falei, só me fodi, meu, a noite toda, cara. Comecei a chorar, dei as costas pro pessoal. Falei, só ajuda aí, e não vou conseguir ir pro Rio. Vou embora, virei as costas, tava indo embora já chorando de novo, já sem acreditar. E esse meu amigo que tinha chegado em casa, ele falou pra mim assim, ó, eu não esqueço. É o Marcinho, ele falou assim pra mim assim, ó. Corintiano nunca desiste, mano. Levanta, você vai conseguir, nós vai conseguir chegar lá. Eu chorava. Corintiano nunca desiste, mano. E comecei a pensar assim, né? Mas eu dei as costas pro pessoal ali, xinguei ele, falei, se fuder todo mundo. E só me ferro, não vou conseguir. O cara, moleque, volta aqui, chega aí. Você vai pro jogo sim, meu. Eu falei, como assim? Como que eu vou pro jogo? Ele foi e enfiou a mão no outro bolso assim, ó, sacou 4 ingressos geral. 4 ingressos geral. Falou assim, ó, entra no táxi, você e seu amigo, arruma mais 2 amigos e pode ir que tá pago o táxi. Eu só quero os ingressos que eu vou de avião. Também é outro gavião que passou na minha vida que hoje eu não sei quem é.
Tem 2 gavião que eu conheci, um me levou até a sede, que eu não sei quem é, e tem esse outro que me deu esses 4 ingressos geral e falou, vai, entra no táxi. Eu pulei dentro do táxi. Vamos! Vai, vamos! O taxista ficou assim, paralisado. E não entendia nada. Ele, vai, vambora, meu. Estamos atrasados, os buses já estão na Dutra, vamos embora. Passei na casa de mais 2 amigos, do Zé Augusto, que morava, paramos no posto. Aí desci na comunidade, aqui no Pau Queimado, né, e chamamos mais um, que é o Carioca, né, lá do Rio. E fomos em 4 amigos pro Rio de Janeiro, de táxi. E uma coisa que eu me recordo é que quando nós chegou no Rio de Janeiro, meu, caímos assim, bem aqui perto da torcida do Vasco, os caras xingando nós com um táxi branco, voando aquelas coisas, já, né, com a camiseta da torcida, com um monte de lata, um monte de pedra voando no táxi. E quando conseguimos sair assim do lado dos caras, quando estamos chegando, o taxista olha pra mim e fala assim, que eu tava na frente, sentado. Onde eu pego vocês na volta? Eu falei assim, amigo, só queria chegar, cara. A volta só Deus sabe, pode voltar pra sua casa. Só queria chegar aqui. Pulei do táxi, mano, e nunca mais vi esse taxista. Cheguei no Maracanã, foi sensacional. Ver o Edmundo perder o pênalti. Falava até hoje, Edmundo Baggio, porque eu tinha recordação do Roberto Baggio perdendo o pênalti na Copa de 94, que foi uma emoção ver o Brasil campeão. De lá pra cá, 98 também não foi muito assim, mas falando de seleção, mas muda, é Corinthians, a seleção é Corinthians. E aí, não parei mais, não parei mais de ir pra jogo, aí veio a vontade da Libertadores, de querer, aí caímos pra Série B, eu fui da Série B, comecei a ir bastante jogos na Série B, aí conheci uns dos presidentes do Gaviões, tio Alex, aí tinha bastante pessoas dentro do ônibus que falavam, a Saga, o Pila, tio Alex, Monga, entre outros, mano, vou lembrar nome aqui, Donizete, e começamos nesse negócio da saga, a saga. E a saga foi feita. Que é o Japão, mano. A Série B é o Japão, mano. Vários jogos. Cansado de ir no profissional, comecei a ir no Sub-17, Sub-15, futsal, vôlei, basquete, handball. Comecei a frequentar todas as modalidades do Corinthians. E tamo aí, vivendo Corinthians. Isso. Corinthians é isso, cara. É embaçado de falar dele. É difícil, é emocionante. Começo a lembrar das histórias. Sei lá se isso daí vai ser um vídeo de chorão. Mas é isso aí, meu. Corinthians é minha vida, minha história. É a história do meu avô. E sobre legado, você passou o corintianismo para os seus filhos? Então, o Cauã é o meu filho mais velho, ele tem 20 anos. Ele frequentou o estádio a vida dele toda. Eu troquei fralda dele dentro do Pacaembu, dei mamar. Viajou comigo para o México, Japão. Viajou para vários lugares comigo. Brasil. São Januário, a única criança que foi para São Januário. Mas eu pensei que o jogo era no Engenhão. Isso daí eu não passei por cima da diretoria. Na Dutra o pessoal veio falar que eu era doido, que estava levando ele. Mas estava com o Pinguim do Pânico. Então ficou ele e o Pinguim do Pânico. Mas eu não sabia que o jogo era em São Januário. Pra mim, eu estava indo para aquele jogo pensando que era no Engenhão, que era contra o Botafogo o jogo. Mas ele foi para São Januário já. E agora, mais velho, ele já, né? E eu deixei esse legado pro Cauã, que é a torcida, ele frequenta a torcida. Hoje ele que está na saga.
faz parte do departamento de bandeira. Falar do Cauã, cara, é difícil, cara, porque é filho, né, mano? E o filho a gente sempre quer o melhor. A gente quer tudo pro filho, o melhor. E a gente quer que estuda, quer que ele trabalhe, quer que ele tenha família. Isso minha mãe falava pra mim. Eu não escutei, mas eu construí família, filhos, trabalhei, fui ver o Corinthians, gastei todo o dinheiro que eu ganhei com o Corinthians, fiz muita tatuagem, trabalhando de tatuador, que foi o que eu me tornei, fiz muita, gastei mais de R$500 milhões com o Corinthians. Não me arrependo, conheci vários países, cultura, aprendizado, educação, fui doutrinado, fiz uma faculdade que chama Gaviões da Fiel, nunca estudei. Parei na 6ª série, não tenho o 2º grau completo, nem o 1º, mas os meus filhos são educados. Os dois. Tanto o Ian como o Cauã. O Cauã de 20 e o Ian de 13. Um foi encaminhado para a torcida e o outro está sendo encaminhado para o mundo do futebol. E um quer ser jogador e o outro é torcedor. Vamos ver o que vai dar no futuro, né? Você falou de trabalho. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre suas tatuagens do Corinthians que você tem aí no seu corpo. É assim, em 1998 eu fiz uma promessa pro São Jorge. Eu trabalhava de office boy. E a minha promessa foi o quê? Lá na Capelinha, pro São Jorge, lá no Gaviões da Fiel. Se o Corinthians fosse campeão em 98, eu iria fazer uma tatuagem de São Jorge. O Corinthians foi campeão naquele ano. Em 1999, o Corinthians começou a ficar ruim. Começou num negócio lá do Luxemburgo, uma seleção brasileira, e começou a empatar. E aí eu entrei lá na capela lá do São Jorge e falou assim, cara, se não fizer tatuagem não vai ser tri não, velho. Aí eu, putz, beleza, fui lá, eu ganhava R$300, fui fazer o orçamento, que eu trabalhava de office boy, eu ganhava R$300, fui fazer o orçamento da tatuagem, era R$250 a sessão, para fazer o contorno do São Jorge. Meu Deus, tinha feito um vale de 150 e eu recebi R$150, ganhava 300. E a promessa, tinha que pagar a promessa. Falei, que seja que Deus quiser. Quando eu recebi os R$150 naquele dia do meu patrão, eu falei para ele, você me faz mais um vale de 100? Ele fez assim, como assim? Você acabou de receber 150. Falei, eu fiz uma dívida na favela, eles vão me matar, mano. Se eu não for lá pagar essa dívida aí, eu vou morrer, mano. Já me deu R$100 aí, só que a dívida era com São Jorge, para mim fazer a tatuagem. Corri lá, marquei a tatuagem e fiz a primeira sessão da tatuagem do São Jorge. Na segunda sessão, quando eu conheci o estúdio de tatuagem, eu peguei umas revistas e nas revistas estava escrito assim, vende-se kit de tatuagem, R$250. O valor da sessão. Eu estava lá com o dinheiro no bolso para fazer a segunda sessão. Aí eu falei pro cara assim, você me vende um kit de tatuagem? Eu queria comprar. Ele, mas sabe desenhar? Eu falei, não sei. Não sei desenhar, não. Aí ele, mas como assim? Eu falei, eu vou aprender, vou fazer, vou desenhar, eu gosto de desenhar Corinthians. Aí mostrei lá uns desenhos que eu já tinha de Corinthians, de Gaviões, né? Desenho feio, mano, feio. Era bem primário, assim, os desenhos, mas mostrei. Ele, você tem que aprender mais, tem que se dedicar mais. Eu falei, tá bom, mas eu quero aprender, você me vende? E não fiz a sessão da tatuagem. E dei os 250 para ele para comprar o kit e falei comigo mesmo naquele dia que eu iria recuperar o meu dinheiro do São Jorge. Hoje eu tenho 20 anos de tatuagem. Eu acho que eu já fiz mais do que 30 São Jorge. Para mais de 30 São Jorge eu acho que eu já fiz. Então, foi aí que eu comecei a fazer tatuagem. E me engrenei a fazer tatuagem do Corinthians também. Muito na torcida, no jogo, eu sempre estava lá.
E em 2010, como eu já tinha virado tatuador, em 2010 também eu resolvi começar a tatuar o meu corpo de Corinthians. Foi onde que eu fiz essa daqui, ó, que foi pro centenário. Centenário do Corinthians, eu fiz essa, o símbolo. Fiz em 2 sessões. E depois eu fui fazendo. Tenho aqui nas costas, aqui na nuca, nos braços. Tudo Corinthians. Tudo Corinthians. O máximo que eu tenho aqui que é diferente de Corinthians é o São Jorge, né? Que também já fiz um São Jorge eu mesmo em mim, aqui na perna. E o restante é tudo, tá tudo Corinthians e o nome dos meus filhos. O restante é tudo tatuagem do Coringão. Ainda vou fazer mais ainda, vou me tatuar mais ainda, pretendo. Vou finalizar com uma pergunta. O que o Corinthians é para você? O Corinthians, pra mim, velhinho, ele foi o meu estilo de vida, mano. Ele foi a minha vida, ele é tudo, não tem como explicar o que é o Corinthians. O Corinthians, ele é diferente para cada corintiano tem o seu jeito de amar o Corinthians. Aquele corintiano que está lá não tem condições de ver o Corinthians, está muito, muito longe. Ele está lá no radinho, eu acho que ele sofre mais. Está lá, o Corinthians, gol, gol. Ele está lá, não tem nem televisão, mas está no radinho, escutando. É vários estilos de corintiano. O difícil é explicar o que é Corinthians, cara. Assim, é muito, muito difícil explicar o que é Corinthians. Eu já fiz de tudo, eu já larguei minha mulher na maternidade, eu já larguei meu filho na creche, eu já larguei minha mãe, eu já larguei meu avô. Meu avô morreu, eu tava lá em Florianópolis, no jogo do Corinthians, não consegui chegar no enterro. Já fiz loucuras, já larguei minha vida pro Corinthians. O Corinthians é minha vida, o Corinthians sou eu. Eu vivo o Corinthians e agradeço o Corinthians por ele ter me escolhido, não por eu ter escolhido ele. Porque não foi eu que escolhi o Corinthians. Ele que me escolheu. Nasci dentro dele. Eu sou filho do Corinthians aqui. Minha vida inteira, minha infância, que nem eu disse, foto com 6 meses, 1 ano, 2, 3, na piscina do Corinthians. Conheci o Corinthians e de lá pra cá nunca mais eu larguei o Corinthians. Perguntas já foi feita já pra minha mulher, pra mim. Você largaria só a mulher? Largaria a mulher, largaria a mãe, largaria o filho. Larguei minha vida. Eu não vou largar a vida dos meus familiares por causa do Corinthians. Eu deixei a minha própria vida. O mínimo que eu consegui oferecer pro Corinthians foi a minha própria vida. Porque chegar em outros estados, chegar em outros países, onde tem torcidas perigosas que você tem que enfrentar, não é fácil não. Assistir o Corinthians, eu só quero assistir o Corinthians 90 minutos. Cantar os 90 minutos, fazer uma festa, acender um sinalizador, cantar. A minha ida ao jogo é isso, é fazer festa pro Corinthians. Mas tem os outros lados, né? Que deixa em off. Obrigado, Elinho. O ídolo não existe, o ídolo é o Corinthians.